Olá, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre o banco de dados Epitome, mas antes de começar a falar sobre o banco, né, propriamente, eu queria falar sobre a área, né, em que a aplicação desse banco seria de grande ajuda, que é a imunologia. A imunologia é uma área da ciência, né, voltada ao estudo do sistema de defesa dos organismos contra agentes estranhos e frequentemente patogênicos, sendo o desenvolvimento de estudos na área muito importante, né, por auxiliar na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de doenças e assim garantir o bem-estar dos seres. E nesse sentido, a existência de bancos de dados que organizem e disponibilizem informações relacionadas às moléculas atuantes nesse sistema, no caso o sistema imune, se mostra fundamental. E o Epitome é um desses bancos. Ele foi desenvolvido, né, por integrantes do laboratório Host Lab, que é um laboratório vinculado à Universidade Técnica de Munique. E eles contaram, né, com o apoio de integrantes da Universidade de Colômbia também. E qual foi o objetivo, né? Qual era o objetivo desses desenvolvedores? Eles queriam montar um compilado, né, de todos os resíduos de antígenos conhecidos e os respectivos anticorpos que interagem com eles, e bem como disponibilizar, né, uma descrição detalhada da sequência e da estrutura dessas moléculas e também possibilitar um recurso de visualização dessas interações por meio de uma interface, né, no GMOL, que seria um programa de visualização de estruturas 3D, né? E assim, da onde vem o nome epítome, né? Epítome vem de epítopo, que em imuno corresponde à área da molécula do antígeno que é reconhecida por um anticorpo ou por um receptor de superfície e que estabelece, né, a área que estabelece as interações com essas outras moléculas. Uma espécie, digamos assim, de sítio ativo do antígeno, que é justamente o que está nesse compilado, né? Também está disponível online desde 2005. E segundo o artigo publicado pelos seus desenvolvedores, ele seria atualizado, né, semestralmente, seguindo as datas de atualização do banco de dados Scope, de onde viriam as entradas do Epitome, dando a entender, né, que ele seria um banco secundário. Porém, o Epitome não aparenta ter sido atualizado desde que foi criado, assim. E a busca dele não é muito intuitiva. Inclusive, eu não consegui ter acesso aos campos para pesquisa. Ele tem algumas abas aqui, no caso 4, né? Tem alguns outros redirecionamentos aqui, são para outros bancos de dados. Mas, por exemplo, se a gente vier aqui em procurar para tentar fazer a nossa pesquisa, ele nos diz, para pesquisar o banco de dados de epítomes, você pode inserir os parâmetros de pesquisa nos campos abaixo. Porém, não tem campos abaixo e eu não entendi como fazer, não soube como fazer a pesquisa. Clicando aqui, a gente consegue ver, né, como as informações que a gente poderia utilizar para fazer nossas pesquisas, que seriam, por exemplo, fazer a pesquisa a partir do tipo de resíduo, de anticorpo, ou até mesmo inserindo a nossa sequência, né, e aplicando o BLAST, como eles dizem aqui no finalzinho. Porém, de novo, eu não consegui encontrar um lugar que eu possa colocar a sequência e aplicar o BLAST ou colocar qualquer outra informação. Então, assim, isso compromete um pouquinho, né? Na verdade, bastante, o banco mesmo, né? E assim, eu acho que alguns fatores devem ser considerados ao se escolher um banco de dados, né? Para ser utilizado. E acredito que a usabilidade, digamos assim, é primordial. E infelizmente no Epitome, apesar dele ser até fácil, tem 4 abinhas só, você vai se movimentando por eles, né? Tem aqui esse fundo que eles explicam um pouquinho sobre a estrutura dos antígenos e dos anticorpos, mas ele não tem nada muito além, ele seria meio que resumido, assim. Acho que no quesito principal da busca, né, ele deixa a desejar, digamos assim. O que é uma pena, porque o compilado de informações que ele, em teoria, armazena, né? Inclusive pode estar armazenando, não sei, poderia estar auxiliando no processo de desenvolvimento de vacinas, né, terapias ou outros medicamentos.
E como vimos na pandemia, ações desse tipo são fundamentais, né? No combate de disseminação de doenças, por exemplo. E a gente viu toda, né, a urgência que foi para poder desenvolver a vacina contra o Covid e estudos desse gênero foram, sem dúvida, cruciais para que isso fosse possível. Então, a ideia do banco é muito boa, mas essa questão da usabilidade mesmo e de como fazer a pesquisa, da atualização ficou bem vaga. No mais, eu acho que é isso. Muito obrigada.